Fala rapaziada, como é que vocês estão? Acabou agora na Arena Condá, Chapecoense 0, Corinthians 0. Mais um jogo que de verdade nem sei o que vir comentar com vocês aqui, porque a gente só consegue assistir um time que é um deserto de ideias, um deserto de jogadas. São poucas chances criadas durante a partida e aquelas poucas que são criadas, o Corinthians não consegue converter em gol. É um futebol muito pobre apresentado. Tudo bem que foram 2 jogos em sequência jogando como visitante no Brasileiro, o Santos no domingo e hoje a Chapecoense lá em Chapecó, mas a gente tem aquela sensação que qualquer outro time mais organizado, qualquer outro time que tentasse um pouco mais, sairia com 6 pontos desses 2 jogos e não com 2 só, e ainda mais um elenco que parece que fica contente com esse tipo de resultado, que fica satisfeito, tentamos isso, não deu, vamos para a próxima. Acho que se o Corinthians tivesse conseguido pelo menos 4 pontos nessas 2 partidas, estava ótimo, é, principalmente vindo de uma derrota na última semana em casa e tendo em vista a pedreira que a gente tem no domingo, que é o Flamengo, na Neoquímica Arena. Então, muito decepcionado com mais uma atuação do Corinthians. A gente pode usar diversas desculpas aqui, falar que foi time misto, time reserva. Também já deixo uma opinião aqui que a gente joga no domingo, depois são mais 10 dias parados com data FIFA aí. Discordo demais em poupar jogador. Desculpa, para mim não tem essa de controle de carga, não tem nada disso. Para mim, os caras vivem disso, é obrigação estar em campo no domingo à tarde, na quinta à noite, no domingo à noite, e aí depois vão descansar aí 10 dias, porque a gente sabe que treinar é provavelmente uma coisa que o Corinthians não consegue fazer de forma decente, né? Então, o jogo hoje que eu vou tentar lembrar de cabeça aqui com vocês, algumas coisas que ficaram na minha cabeça. Como vocês sabem, eu sempre comento as chegadas do Corinthians na partida, então lembro no começo do jogo um contra-ataque do Corinthians que o André recebe dentro da área, o Yuri deu a opção de passe ainda, mas o André bateu forte, o goleiro faz uma defesa em 2 tempos. Ali perto dos 30, acho que aos 27, 28 do primeiro tempo, o Garro sofre uma falta na entrada da área, onde ele mesmo bate, ela bate no travessão e no rebote o Alan meio que se joga na bola, todo desengonçado, desajeitado, ele acaba chutando a bola para cima, só pro alto ali, chega bem estranho na bola. E o primeiro tempo do Corinthians é isso. A gente assistindo o jogo hoje, a gente tem a nítida certeza, né, de que um pouquinho mais de organização a gente consegue ganhar o jogo a qualquer momento, mas não é isso que acontece, né? Não é isso que acontece. É um jogo onde o Corinthians parece ter um pouco mais de a bola no pé, mas um jogo que não sai nada, né? Assim como foi na Vila Belmiro semana passada, assim como foi no domingo, assim como foi contra o Coritiba semana passada. Como eu falei, o Corinthians para mim é um deserto de ideias, parece que não sai nada, joga o time titular, joga o time misto, joga o time reserva, nada sai desse time. A gente pode ter a posse de bola que for, mas a criação de jogadas, as chances de gol realmente parecem que não surgem para o nosso time. No segundo tempo, logo no comecinho, acho que com 1 minuto e meio, o Garro acha uma bola no Yuri, que bate forte de esquerda, o goleiro defende, mas o Yuri estava impedido. Depois eu lembro também de um chute do Vitinho de fora da área, talvez aos 5 minutos, mas um exemplo que foi bem no começo, ele isola a bola. Depois tem um chute do Yuri, mais ou menos onde o Vitinho finalizou, ele recebe uma bola ali, acho que é do Matheus Pereira, ele ajeita, bate forte de fora da área, o goleiro espalma para escanteio. E aí acho que vem a nossa melhor chance também ali, talvez aos 30 também do segundo, mais ou menos. O Ramalho vai dar um passe para o Alan errado, a Chape recupera a bola, invade nossa área, o Corinthians rouba a bola com o Henrileri lança o Yuri deixa o Garro cara a cara com o goleiro, ele consegue driblar o zagueiro, ainda traz para a perna boa, e na hora de finalizar, finaliza parece até de forma meio displicente ali, finaliza mal, finaliza fraco, para o goleiro defender, dá um rebotezinho, a zaga tira, e é isso. Depois surge uma outra falta bem parecida com a falta do primeiro tempo, o Garro isola a bola, enfim, um show de cruzamento errado também. Quem entrou no jogo também não entrou fazendo diferença alguma. O Kaique talvez fez um pouquinho mais de fumaça ali, mas é muito pouco. Garro batendo escanteio por fora, cruzamentos tudo forte demais, enfim. Um Corinthians que parece que vai para um caminho onde a gente já se acostumou muito nos últimos anos, né? Que é ficar no meio de tabela, talvez esse ano não vá brigar para não cair, né? Mas é um meio de tabela e assim, o que me pega, o que me incomoda é que a gente acaba acostumando com isso, né? E a gente não pode acostumar com isso, porque a gente está falando, a gente torce pro Corinthians, né? A gente está tratando do Corinthians, né? E a gente não é acostumado a isso. Não estou falando que é nossa obrigação ser campeão todo ano, não, mas a nossa camisa, a nossa torcida, o nosso tamanho
exige que a gente brigue por coisas maiores todos os anos, que a gente brigue por campeonatos, que a gente dispute, que a gente ganhe jogos como esse, né? Com todo respeito a Chapecoense, eu assisti um pouco de Chapecoense e Grêmio na segunda-feira e vendo hoje, é um time muito fraco. Então é óbvio que o Corinthians com time titular, com time misto, com time reserva, com sub-20, com sub-17, é obrigação do Corinthians ganhar da Chapecoense com todo respeito, aqui e lá, né? Então eu realmente, de fato, estou muito incomodado com as últimas apresentações do Corinthians. Parece que quanto mais treina, menos sai coisa desse time. Confesso para vocês que não demitiria o Dorival, apesar de achar e de entender ou parecer que tem sinais de um trabalho mais uma vez batendo no teto. Só que aquilo, vai trocar técnico, vai trocar comissão e os jogadores são os mesmos, só que quem entra em campo são jogadores. Ao mesmo tempo que eu critico a parte técnica do time que passa pela comissão, eu também critico o Garro finalizar da forma que finalizou a bola no segundo tempo. Num jogo que é truncado, num jogo que é ruim, num jogo que a gente não está funcionando nada, numa chance clara, tem que matar o jogo, tem que sair alguma coisa. Né? Apesar do Garro ter sido participativo na partida, concordo 100%, mas tem que fazer o gol, né? É nessas horas que a gente espera um pouco mais do cara diferente do nosso time, né? E não sai, enfim, não sai nada do nosso time, é uma lástima, uma pedreira fora do normal no domingo, né? Deixar para correr contra o Flamengo em casa, deixar para ganhar do Flamengo em casa, é se arriscar demais. Se der certo, tá ótimo, beleza, valeu, sensacional. Mas a gente olhando o futebol que pratica o Flamengo, olhando o futebol que pratica o Corinthians, a gente sabe que, infelizmente, dói falar isso para nós aqui, dói a gente ser sincero, mas a gente sabe que o resultado comum domingo não é uma vitória nossa. Né? É o famoso é possível? É provável? Não é. Né? Então a possibilidade sempre tem. Né? Por enquanto é um jogo em Itaquera, vamos lá, vamos tentar ganhar. Mas muito decepcionado com as atuações recentes do Corinthians, muito decepcionado com a pobreza de ideias, né? A falta de jogadas, a falta de triangulação, a falta de chances criadas para sair o gol do Corinthians. Né? E não é só do brasileiro, a gente pega os recordes recentes do Campeonato Paulista, passar no sufoco com a Portuguesa, cair para o Novo Horizontino jogando mal para caramba também, aí 11 dias de descanso para pegar um Coritiba e não jogar nada, aí chega na Vila, um empate que a gente conseguiria vencer, a gente viu que dava para ganhar, e os jogadores parecem conformados com o empate e aceitando isso, e hoje de novo, né? Como eu falei, a gente pode usar qualquer tipo de desculpa hoje, mas olhando o elenco da Chapecoense, sendo time misto, sendo time titular, era obrigação do Corinthians vencer hoje, mas um 0-0 horroroso, sonolento, desesperador de ver, enfim, faz parte. Agora não adianta a gente ficar chorando leite derramado também. Vamos domingo para Itaquera para tentar agora essa vitória contra o Flamengo, tá certo? Então vou ficando por aqui, decepcionado, é frustrante ver o Corinthians jogar, mas sempre a próxima partida é sempre a mais importante, né? Espero que no domingo o espírito corintiano, junto com a força da Fiel, vire uma coisa só e que a gente consiga sair com a vitória no domingo, tá certo? Então volto com vocês no domingo aí, tamo junto, grande abraço a todos e vai Corinthians, valeu!